Sem mais delongas, passo a palavra para o professor Sidney Machado, com tempo igual aos demais palestrantes, de 30 minutos. Eu saúdo a todos, cumprimento a mesa aqui, a Deise, o Flávio, a professora Marisa, que me antecedeu, e o professor que preside. E, claro, não poderia deixar de registrar a minha satisfação pelo convite, o honroso convite de estar aqui, nesse evento organizado pelo Grupo Trabalho e Resistência, esse nome oportuno para o momento. Todas as falas aqui estão contemplando a questão da resistência. Aqueles que resistem aqui, cumprimento algumas pessoas queridas, próximas aqui, o Grijalbo, a professora Aldaci. Eu prometo, em função do horário, acho que do dia, jornada de 8 falas, a 8ª fala, ser breve, prometo brevidade. Bem, o que eu quero propor nessa conversa? O tema do painel, o significado das reformas, me parece que realmente ele é estratégico nesse momento, porque todos estão, em alguma medida, tentando narrar as reformas de outro modo, ou ressignificar essa narrativa. Eu, modestamente, vou tentar aqui fazer uma breve resenha, claro, crítica desse aspecto, dessa ideia de reforma. Bem, eu começo por uma premissa que me parece central, de contextualizar a ideia de reforma. E, a meu ver, a ideia de reforma, no sentido que nós estamos aqui trabalhando, tem que ser periodicizada, contextualizada. Eu uso aqui a expressão, talvez, reformismo, para dizer o quê? Isso não começou hoje. Isso tem uma certa história. Poderíamos fazer alguns recortes, mas me parece, para o nosso debate, o que é relevante aqui é identificar que essa trajetória, esse debate que nós estamos fazendo aqui, tem um curso histórico de mais ou menos uns 30 anos, talvez. Podemos debater aqui um pouquinho mais, ou longo, mas anos 80, anos 90. Como é que dá essa ideia de reforma? Se dá em várias ondas, num contexto mais global, mais geral, sobretudo de momentos de crise do capitalismo. A professora Marisa aqui citou o caso da Europa, mas tanto a Europa como a América Latina viveu essas várias ondas. Na Europa, por exemplo, neste momento, está uma última onda, que é a decorrente da crise de 2008. Nós aqui no Brasil, talvez um pouquinho tardio também, começamos com uma ideia de reformismo nos anos 90, que é bastante presente, isso vem até hoje. No caso brasileiro, nós sabemos que, talvez isso seja importante, porque nós temos a Constituição de 88, já na sequência, nos anos 90, período de crise, começa todo esse dilema de reformas. Então, a ideia de reformas, para nós, a meu ver, tem que ser dita como um movimento muito mais amplo. Há hoje leituras, pesquisas muito importantes, apontando que nos anos 90, no Brasil, as reformas foram muito mais de fato do que de direito. Ou seja, sobreviveu a CLT, mas no mundo real, né, Grijalbo? A terceirização andou a todo vapor. Então, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista não começou com a lei da terceirização agora. Ela é uma realidade. Nesses anos 90, nós sabemos que houve muitos movimentos legislativos, projetos que andaram, alguns lograram ser aprovados. Então, acho que essa ideia é importante neste momento. A segunda ideia importante desse debate é a tendência dessa reforma, desse reformismo. Bom, a tendência é muito clara também, de que é uma tendência de flexibilização e de desjuridicização. São ondas desreguladoras, mais ou menos.
para explicar quais os motivos disso, sempre recorre uma partida de um lugar quase comum, que isso decorre, é claro, de questões centrais da economia, e transformações da sociedade que impactam nas relações de trabalho. Mas isso não explica tudo, e no nosso caso, mais concretamente, essa flexibilização é muito presente num aspecto de transformar a relação de trabalho num poder cada vez maior para a empresa. Então, talvez uma premissa grande hoje, num sentido geral, quando nós estamos falando de reforma, nesses últimos 30 anos, ou 25 anos no Brasil, talvez, é um sentido geral que reforma é transferir um poder maior para as empresas e, consequentemente, criar um desequilíbrio maior na relação de trabalho. As narrativas dominantes que nós conhecemos das reformas, a Marisa que me antecedeu bem colocou. Ou seja, o direito do trabalho sempre sofreu essa peça de acusação de que isso é também um recorte dos últimos 30 anos, de que ele é um obstáculo à geração de emprego. Nos anos 90, no Brasil, era a ideia de empregabilidade e assim por diante. Ou que um modelo de relação ao trabalho muito rígido, muito regulado, é um obstáculo à eficiência econômica e assim por diante. Daí vem toda essa ideia de desregulação, desjuridicização. Em síntese, o que está por trás disso tudo, qual o significado, o sentido, é que se busca harmonizar todo esse direito de trabalho aos imperativos da competitividade da empresa, ao livre mercado. Ou seja, isso discute-se muito hoje na Europa, a grande mutação, talvez, no direito de trabalho. Transformar o direito de trabalho, que tinha um vínculo muito mais de proteção ao emprego, num direito do mercado de trabalho. Talvez isso um outro sentido importante. E aqui, me parece, para as questões mais normativas, isso é importante, porque talvez explicite uma certa tensão com todo o nosso modelo, nossa ideia de proteção ao trabalho, que se pode ler, talvez, a partir da Constituição. Se alguma leitura é possível a partir da Constituição, é que ela tem como um projeto, como um programa, proteger o emprego. Na medida que nós começamos a gradativamente criar uma erosão desse modelo e a regulamentação vai cada vez mais sendo justificada para gerar emprego, vai se criando, obviamente, um modelo que se distancia do projeto da Constituição, ou seja, uma tensão permanente. Há uma erosão desse arranjo institucional político de grande articulação que nós podemos dizer entre direito de trabalho, democracia, e agora eu contemplaria aqui, depois da fala da Marisa, dessa ideia de liberdade contratual que talvez esteja na Constituição, que está sendo ressignificada. Bom, eu poderia, nesse primeiro ponto, concluir dizendo o seguinte: de fato, se nós entendemos assim que o reformismo, essa ideia de ondas, gradativamente vem deslocando o direito de trabalho daquele modelo de proteção ao emprego, essa tensão com a Constituição vai aumentando. Talvez, neste momento, o projeto do governo Temer seja um momento dos mais críticos. Porque, claro, alguém já falou aqui, e me parece isso seja bastante apropriado, nós vivemos um momento de exceção normativa. É um momento que, de fato, perde-se aquelas referências de ideal de liberdade contratual ou de relação coletiva que estava, obviamente, presente no projeto que desagou na Constituição. Bom, dito isso, o que nós poderíamos reter desse movimento mais global de reformismo para a questão da reforma brasileira? De fato, é uma trajetória, pode ser global, mas há singularidades. Então, nessa trajetória
global, o conteúdo das reformas que nós estamos sendo chamados a discutir são muito parecidos. Eu anotei aqui 4 pontos que me parecem estão presentes nesses programas, grandes programas de reforma que ocorrem hoje nos diversos países, como na Itália, na França, na Grécia, Portugal, coisas que estão em curso, em debate, ou legislações muito recentes. No caso da França, uma mudança bastante profunda ocorreu em 2016. Nos programas de conteúdo, o que tem de conteúdo? Primeiro, uma grande transformação na questão do tempo de trabalho, que está presente, obviamente, na nossa proposta aqui, de uma reestruturação da jornada, intervalo e assim por diante. Um segundo ponto é a questão da despedida, e flexibilizar as despedidas na Europa. No caso brasileiro, isso não está presente, porque nós já temos umas relações das mais flexíveis, né? Talvez o país que tem uma das maiores facilidades para despedir é o Brasil. Afora a multa do Fundo de Garantia, não há nenhum empecilho à ruptura do contrato de trabalho no Brasil, desde 1967, pelo menos. Terceiro ponto, que é o conteúdo das reformas, são os contratos atípicos. Esse é o que tem ganho uma centralidade muito grande nas reformas também, é a promoção do trabalho tempo parcial, o contrato intermitente e o contrato de prazo determinado. E, por fim, uma reestruturação quase padrão em todas as grandes reformas hoje é na negociação coletiva. Ou seja, isso aqui, de fato, dá conta de todo o arranjo, todo o modelo que se construiu desses 150 ou 200 anos de direito do trabalho, e por isso que se fala que, de fato, esse reformismo é uma contra-reforma. É um ajuste liberal no direito do trabalho. Os discursos até são similares. Na Europa, por exemplo, é comum falar que as reformas são para enfrentar a crise e modernizar o direito do trabalho. Como a crise de 2008 está presente, todos os países estão entendendo que é preciso a reforma para sair da crise, uma medida de sair da crise. No Brasil, no projeto, é frequente a ideia de gerar emprego e modernizar o direito do trabalho. É praticamente a mesma coisa. Uma singularidade que me parece relevante nesses programas de reformas é que, na Europa, os programas estão sendo motivados, basicamente, por 3 pressões, vamos dizer assim. Com a União Europeia, há aqueles países que entraram na crise forte e precisaram ser resgatados, no caso da Grécia, Chipre, Portugal, etc. e tal, e que a Troika impôs a reforma. Chegou e apresentou o texto da reforma e, sobre todas as regras dos processos administrativos, os países foram obrigados a aceitar as reformas. Um segundo grupo de países na Europa teve uma sugestão da Troika de que recomendava a adoção dessas reformas. Alguns países do leste europeu, que já estavam em crise, em vias de inviabilizar as suas finanças, e a Troika apresentou o programa de reforma. E um terceiro grupo de países que se inspirou nas reformas da Troika, no caso da Itália, o caso da França. Então, são 3 panoramas de reformas, e nesse panorama de reforma há um debate muito forte na Europa sobre o déficit democrático desses debates. Aqueles países que tiveram imposta a reforma, obviamente, não tiveram oportunidade de discutir a reforma. Os países que também queriam ingressar na União Europeia, de igual modo. E os outros países que se anteciparam. E parece que esse tema também é relevante para o caso brasileiro, em que sentido nós estamos tendo um espaço democrático amplo para debater a reforma. Bom, ainda nessa ideia de singularidades, tentar olhar, bom, tem essa tendência geral, esse panorama, isso não é uma coisa isolada,
O que tem, então, no projeto Temer, que é singular, que é próprio, que nós podemos dizer que se dissocia dessas grandes reformas? No meu esforço aqui de leitura, uma primeira observação é que, de fato, não pode dizer que nós temos um projeto de reforma. Desde dezembro de 2006, nós temos um conjunto de leis que estão, de algum modo, articuladas, conectadas com essa reforma. E algumas que sofreram mutações no próprio debate parlamentar. A começar, claro, pelo projeto que foi enviado em dezembro, com um texto de 7 ou 8 artigos, e que nós sabemos que, durante o debate na comissão especial, ele sofreu uma profunda, não se pode dizer alteração, mutação, mas ele foi, obviamente, substituído por outro projeto, por um procedimento bastante discutível. Nós tivemos, numa primeira sessão, um novo projeto, e na sessão que antecedeu a apresentação de uma emenda substitutiva global, onde foram apresentadas 850 emendas de um dia para o outro, 54% delas acolhidas pelo relator, foram incorporadas. De tal sorte que tivemos, em 3, 4 meses, 3 propostas que tramitaram. Uma do Executivo, uma numa primeira comissão e outra na segunda. Paralelamente, nós sabemos que tivemos o projeto da terceirização aprovado, que também dialoga com esse projeto, de tal sorte que o outro projeto incorpora um aperfeiçoamento no projeto de terceirização. Há um dispositivo nesse sentido. Enquanto isso, tramita ainda no Congresso um outro projeto de terceirização que pode ser aprovado. Enquanto isso, nós temos também o projeto da reforma da Previdência, que naturalmente não é dissociado do projeto de reforma trabalhista, porque diz respeito, obviamente, ao mercado de trabalho. Sem falar na reforma das reformas, que foi a aprovação do teto dos gastos públicos. Então, falar em reforma trabalhista no Brasil de 2017, ao meu ver, é impossível falar de forma dissociada. Um desses projetos estão, de algum modo, articulados. Isso não quer dizer que foram apresentados de forma coerente. E todos esses projetos, nós estamos falando muito, claro, em fim da CLT, mas todos os projetos, obviamente, são medidas que alteram a Constituição, em princípio. Alteram os artigos da CLT, por óbvio, mas são emendas constitucionais, propriamente dito. Bom, o que tem mais de singular nesses projetos? Se comparado com a tendência mais global, a nossa reforma, por dizer, é muito mais profunda, é muito mais selvagem. Desregulação, presente em todos. A nossa é muito mais ampla, porque no mesmo projeto tem possibilidade de terceirização, trabalho intermitente e trabalho temporário, de uma forma bastante ampla. Em relação à negociação coletiva, os nossos projetos ampliam muito mais a negociação coletiva como um espaço de quase livre disposição de direitos. E, por fim, do ponto de vista da liberdade contratual individual, nosso projeto também avança muito mais. A outra questão, me parece relevante e peculiaridade do nosso projeto, é, claro, o contexto que ele aparece e as motivações que se colocam no debate público. O projeto é de dezembro de 2016, mas, obviamente, ele foi gestado antes. Nessa ideia de reformismo, a meu ver, nós temos uma longa maturação. O Temer não tinha esse projeto pronto. Esse projeto, alguns, claro, indicam que ele estava lá já sinalizado no documento do PMDB de 2015, chamada Ponte para o Futuro. De fato, lá havia só um artiguinho dizendo que, entre as 20 e poucas propostas, uma delas seria introduzir o legislado
o negociado sobre o legislado, nada mais, mas é obviamente que havia todo um debate crescente, sobretudo das confederações patronais, a CNI, a sua famosa cartilha das 101 propostas, muitas delas simplesmente transcritas para esse projeto, quem fizer o cotejo vai ver. Mas, mais do que isso, no debate, o que se viu, e isso foi realmente surpreendente, foi a linguagem para justificar o projeto. Mais do que discutir o projeto, o debate público era um verdadeiro ataque às instituições. Era fim da era Vargas, que já era conhecido, mas isso avançou. A ideia que a Justiça do Trabalho devia acabar, essa foi a expressão do nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eu tenho aversão à Justiça do Trabalho, foi o que disse o Ricardo Barros, nosso ministro da Saúde, e até o Judiciário interveio nesse debate, como nós sabemos. O Gilmar Mendes chegou a dizer que o TST mais se parecia um tribunal da antiga União Soviética. Eu acho que era muito mais do que palavras. Eu tive uma oportunidade no Senado, na penúltima audiência pública, e nos bastidores entendi que, de fato, isso aqui revela uma certa obsessão pela reforma. Eles não querem discutir a reforma. Nessa audiência pública, por exemplo, primeira lá no Senado, para debater com os senadores e, claro, com a sociedade, o ministro do Trabalho fez uma apresentação de 15 minutos da proposta, depois tinham 8 professores que fariam uso da palavra, ele simplesmente disse que iria se ausentar porque teria um compromisso no Japão e deu tchau. Então, para mim, esse exemplo é eloquente do baixo nível do debate, sem falar das manobras que nós tivemos durante o projeto. Ou seja, de fato, é uma obsessão ideológica em torno do projeto, a ideia de liberdade das empresas, que explica muito esse sentido. Eu tenho 5 minutos, e, claro, não queria aqui discutir ponto a ponto da proposta, mas vou dar um exemplo que me parece relevante, que é uma questão, obviamente, central na proposta. É a chamada questão do negociado sobre o legislado. Eu, lendo a proposta, extraio que ali, de fato, há uma grande articulação entre o individual e o coletivo, que vai muito além, mas muito além da ideia do negociado e do legislado. Quem lê 2 artiguinhos da proposta vai entender. Primeiro, o artigo 620 diz, contrariamente ao que dizia o anterior, a redação atual, que há uma primazia do acordo coletivo sobre a convenção coletiva. Que é exatamente o contrário, que a convenção coletiva tinha uma função primária e o acordo era complementar, embora a jurisprudência nossa tivesse um debate sobre a norma mais favorável. Ou seja, uma certa rearticulação dos níveis de negociação coletiva no Brasil. Nós não tínhamos esse debate, nós tínhamos, do ponto de vista de acordo da convenção coletiva, uma precisão de que, de fato, o acordo era suplementar. E agora uma primazia do acordo. Ao meu ver, isso revela um desejo do projeto, e aí está um sentido, um significado, de trazer a negociação, trazer a contratualização do trabalho para o nível da empresa. Claro, porque isso vai se dar privilegiando o chamado acordo coletivo. Então, nas entrelinhas do projeto, está essa centralidade do acordo coletivo, que é nada mais ou menos do que dizer que a contratação do trabalho vai se dar no nível da empresa. Óbvio, a nossa leitura rápida é de que isso vai criar uma fragmentação tão grande, porque no nível da empresa, segundo o próprio projeto, eu posso negociar salário, posso negociar jornada, e 20 e poucas exceções que estão vedadas. Ou seja, salário, jornada, negociado ao nível da empresa, a empresa torna-se, de fato, o espaço privilegiado para a regulação do trabalho no Brasil. Dito de outro modo, nós teremos o seguinte: haverá, na prática, uma CLT para cada empresa. Se eu posso negociar salário e jornada,
via acordo coletivo, isso tende a concentrar na empresa. Esse, a meu ver, há um sentido muito forte de fragmentação. E aí, na verdade, é até um contraditório com toda a ideia de simplificação da legislação trabalhista, porque nós vamos ter quantas mil CLTs, né? Porque cada empresa vai ter a sua negociação, e esse é um negócio jurídico, por excelência, que deve prevalecer. Afora isso, essa articulação, nós sabemos que a ideia de prevalência do acordo e da convenção sobre a lei também debilita, obviamente, a chamada norma mais favorável. Debilitando a norma mais favorável, nós temos um espaço muito grande para a desregulação completa. Esse debate é bem conhecido, mas do ponto de vista das fontes do direito do trabalho, isso completamente cria uma erosão de tudo que nós conhecemos. E um terceiro debate da mesma questão é a articulação entre convenção, acordo, lei e contrato individual de trabalho, que criou uma nova complexidade. Toda aquela articulação que nós tínhamos na CLT ficaria, obviamente, comprometida, porque, em várias questões, há uma ênfase muito grande ao contrato individual do trabalho. Eu vou para as conclusões, para não estourar o meu prazo, para dizer o seguinte: a meu ver, dos muitos significados, eu acho, e aqui, então, o significado é no plural, essa reforma é uma etapa de reformismo. A centralidade dela é uma rearticulação muito entre o individual e o coletivo no trabalho. Isso continua importante, né? Esse debate de relação individual e relação coletiva. Do ponto de vista ideológico, não há dúvida que o projeto visa colocar a norma jurídica à lei do mercado, que é mais do que uma tendência de flexibilidade e de desjudicialização, e, escancaradamente, o projeto pretende conferir uma liberdade muito maior às empresas sobre a ideia de permitir um espaço maior de adaptabilidade à competitividade, onde já há uma assimetria muito grande. Enfim, essa reforma vai muito além da ideia do negociado legislado, que é o que está na mídia. Toda hora vê a notícia, o negociado sobre o legislado. A meu ver, ela é muito mais profunda, é uma radicalização da recontratualização do trabalho, é uma etapa avançada de individualização da relação de trabalho, é uma desdemocratização da Constituição. Eu acho que está em jogo exatamente essa questão. Em suma, quais são os cenários possíveis? Isso é difícil, mas é fácil constatar que o direito do trabalho vive um dos momentos decisivos no Brasil. A sua razão de ser, a sua identidade é que está em jogo. Ou ele resiste, ou ele perde a sua função histórica. A meu ver, essa é a questão posta. Porque, do outro lado, toda a pressão é levar às últimas consequências essa ideia, essa utopia do mercado total, que falava o Polanyi, parece que está próximo na relação de trabalho. Em síntese, aqui, para me despedir com o Rubens Bal, na última frasezinha do livro dele, A Era dos Extremos, o Rubens Bal diz o seguinte: só sabemos que a história nos trouxe até aqui e por quê. Muito obrigado. Agradeço ao professor Sidney Machado pela brilhante exposição, trouxe a história das lutas, né, das reformas, desde sua essência, né, de maneira bem rápida e clara para nós.